queria que a gente construísse juntos um processo. Um macro processo, né? De como que eu faço para sair dessa confusão, desse cenário mais comum de confusão, que não sei quem faz o quê e tal, até chegar a um time de alto desempenho, onde todo mundo sabe o que faz, todo mundo sabe o que entrega, tal, tudo funcionando maravilhosamente bem. Se eu tenho uma empresa bagunçada dessas, Denise, na questão de gerenciar pessoas, de fazer a gestão de pessoas, qual que você recomenda que seja o primeiro passo que eu tenho que fazer? Primeiro passo é a gente unir as lideranças e atribuir a eles a responsabilidade de mapear os processos da área. Porque as coisas acontecem dentro da organização, né, Uhum, Lucas? sim, E se a empresa está alcançando resultados, ela relaxa em relação à gestão, né? muito Eh, verdade. e principalmente com gestão de pessoas. Então, o que eu costumo dizer, eu já disse Uhum. em episódios anteriores, mas eu quero reforçar, que o resultado positivo camufla a ineficiência. Se você não tem uma gestão de pessoas bem estruturada, eu tenho certeza que aí na sua empresa você tem pessoas que fazem o que é esperado, dão resultados que contribuem para a empresa. Você tem pessoas que entregam pouco, que não contribuem, contribuem pouco ou contribuem nada com o resultado do negócio. Você tem pessoas que contribuem além do esperado. E se você não gerencia, você investe errado. Investe não, né? Você gasta mal o dinheiro de salário. Por que você gasta mal o dinheiro de salário? Porque você paga o mesmo salário para quem entrega e para quem não entrega. O dinheiro que você paga em salário, que é alto, é um custo muito alto, para quem não entrega ou entrega pouco, você está desperdiçando dinheiro. E se você não reconhece, se você não gerencia, você não pode reconhecer as pessoas que entregam, que geram valor para a empresa dentro do que se espera dela, ou aquelas que entregam acima. Então você perde talento, você perde energia e você perde dinheiro. Então, montar uma gestão de pessoas estruturada vai fazer com que o seu negócio tenha uma margem maior e que o custo da folha de pagamento, em função do lucro que você tem, vai ser uma relação muito mais proveitosa, muito mais valiosa. Então, o primeiro passo seria montar os processos. Montar os processos. A primeira coisa é organizar a casa, organizar o trabalho das pessoas de uma forma estratégica. Estratégica em termos de tempo, em termos de qualidade, em termos de custo também. Vamos fazer um exercício nesse episódio? Vamos. Tive uma ideia aqui, vamos ver como é que vai funcionar, se vai funcionar legal. Eu tenho uma empresa. Nesse momento, eu, Lucas, sou um empresário. Sim. Tá? A minha empresa é de mesa de podcast. Nós somos especializados em mesa de podcasts. E, como você deve imaginar, agora nós estamos bombando, porque com tanto de podcast, nossos pedidos de mesa de podcast explodiu. Nós estamos bombando. Então, eu já tenho 300 colaboradores. Sim. Tá? Tenho as minhas áreas de produção, comercial, marketing, todas as áreas básicas de uma empresa a gente tem. Mas eu me identifiquei. Eu assisti os 2 primeiros episódios, eu falei, eu sou esse. As pessoas não sabem o que faz, eu não sei cobrar, o meu líder chega lá, tá perdendo, o meu turnover tá alto e tal. E eu quero sua ajuda, Denise. Eu quero sua ajuda pra gente botar isso aqui em ordem. Bora. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso. Então, primeira coisa que você está falando que eu tenho que desenhar processos. Na prática, o que eu tenho que fazer? Me dá um exemplo, assim, se quiser usar alguma das áreas da minha empresa como exemplo, me ajuda. Por onde que eu vou começar? Sua empresa acontece em processos. Tá. O processo está lá. Quer você veja, enxergue, monitore ou não, eles acontecem, tá? Tá. Eles podem acontecer e normalmente eles acontecem de uma forma não organizada. Uhum. E você otimizando os processos, você consegue otimizar resultado. Sim. Então, o que é processo, Lucas? É uma sequência de atividades organizadas que geram um determinado resultado. Então, vamos supor, a sua área financeira. Uhum. Sua área financeira tem um Ai, processo. tem um problema, tá? A produção. Nós estamos perdendo muita tábua. A gente perde tábua demais, tá? Porque, assim, mesa de podcast não é qualquer. Nós somos especialistas em mesa de podcast. Então, ele tem uma formatação diferente. Tem que ser bonito, tem que ter uma distância legal. Então, hoje a gente é especialista nisso. Então, acontece que, às vezes, a mesa fica muito grande e aí a gente tem que descartar. Entendeu? Como que eu faço? Como que esse processo me ajuda lá na minha área de produção? Vamos pegar a minha área de produção. O que seria um processo da área de produção, por exemplo?
Por exemplo, o planejamento do seu processo de produção. Então, Tá. toda empresa tem um PCP, que planeja o tamanho da mesa, porque de repente você tem um podcast com uma mesa redonda, um podcast com uma mesa retangular, um podcast que tem uma mesa de 2 metros, depende do ambiente, né, do local onde essa mesa vai estar instalada. Uhum. Então, você precisa analisar os seus pedidos e planejar a produção. Então, se você não planeja a produção, você pode ter, por exemplo, vários pedidos de mesas redondas para um determinado período de entrega, e você tem mesas retangulares para um outro período. Se você não organiza a produção, a equipe pode produzir mesas redondas Uhum. na frente das retangulares, mas o prazo de você entregar as retangulares era mais curto, e aí o que acontece? Você produz de maneira atemporal, né, ou no tempo errado, e você prejudica a entrega para o seu cliente, atrasa a entrega para o seu cliente, e você prejudica daí a relação e o seu nome no mercado. Perfeito. Agora você está perdendo matéria-prima. Uhum. O que está acontecendo? Eu não sei qual processo está errado. O erro pode estar no planejamento, se o planejamento não montou o plano de produção dentro das medidas corretas, Uhum. ou se foi o pessoal do processo produtivo que não fez o setup das máquinas de corte da maneira correta, dentro das medidas necessárias, e lá na frente você vai descobrir que a medida da mesa está errada, ou você tem um retrabalho de ter que recortar essa peça, ou você perde a peça, né? Se você cortou ela de um tamanho maior, você pode retrabalhar e acertar a medida dela. Uhum. Se você cortou num tamanho menor, e a mesa era maior, você inutilizou, você perdeu matéria-prima. Agora, onde você pode melhorar no processo? Tá, onde que eu posso melhorar? As etapas precisam ser cumpridas de maneira a evitar que esse erro aconteça. Certo. Conferir as medidas das peças a serem produzidas com os pedidos dos clientes. Uhum. Né? Pode ser uma etapa do processo que não estava lá, e você coloca essa etapa e você evita que esse erro aconteça. Você falou, eu entendi qual que é o problema. Agora, eu vou incorporar, esse episódio eu vou incorporar, tá bom? Eu sou o dono da fábrica, tá? Costuma aí que eu vou ser o dono da fábrica Aham. nesse episódio. Entendi. Sabe qual que é a questão? Qual que é a questão? É que o João tá comigo desde o começo. Ele é meu líder de produção lá, tá? Só que o João tá desde o começo, quando a gente fabricava 10 mesas por mês. Então, o que ele fazia? Ele fazia os pedidos no papel. Então, ele fazia o pedido lá no papel e passava lá para produção. Só que agora a gente tem tipos diferentes de mesa, agora a gente tem prazos de entrega diferente, a gente tem tipos de mesa diferente, prazos de entrega diferente, materiais diferentes. E aí quando ele faz tudo isso na mão, a pessoa que vai efetivamente começar a linha de produção, quando ele pega tudo aquilo lá, aí embanana. Mistura material de um com material de outra, prazo de entrega aqui. Porque às vezes nem sempre o primeiro pedido é o primeiro prazo de entrega. Exatamente. Você teria que ter no seu processo uma etapa de separar os pedidos por tipo. Então, os pedidos de mesa redonda vão para cá, os pedidos de mesa retangulares vão para lá, os pedidos de mesas de mogno, mesas de jacarandá, mesa laqueada, mesa branca, preta. Nossa, ainda bem que você tá aqui, porque eu para incorporar não ia saber todo esse tipo de madeira, não. Ainda bem que você me ajudou nessa, vai. Então, você separa o tipo de mesa, o formato da mesa e o material das mesas, né? E com essa organização, você consegue organizar o seu processo produtivo em função de prazo, em função de forma, em função de matéria-prima. Legal. Então, olha só. Galera, vamos acompanhando aqui, porque dentro desse case real, a gente vai entender quais são essas etapas do processo até ter um time de alto desempenho. Este vídeo é um corte. Se você gostou, deixa o seu like para me incentivar a fazer mais conteúdos de gestão de pessoas para você. Para assistir o vídeo original na íntegra, acesse o link aqui na descrição do vídeo. E se inscreva neste canal e clica no sininho de notificação para não perder nenhum vídeo publicado. E também para fazer parte dessa comunidade de gestão de pessoas orientada a resultados. Espero te encontrar muitas vezes por aqui.